Olá, gente, bom dia, tudo bem? Primeiro ano do ensino médio. Bom, primeiro ano, as notas de vocês já foram lançadas, tá bom? Vocês podem ir lá no portal ver. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu estou muito triste, primeiro ano, com o rendimento de vocês, tá? Vocês precisam melhorar. A gente tava eu percebi a dificuldade de vocês no começo, a gente estava começando a se conhecer, começando a lidar com as situações, o conteúdo que é novo, o material é novo também para vocês, foi novo para mim. A gente estava então daí desvendando como trabalhar, né? E a gente teve aí uma V1, né, que foi boa, mas a gente via que precisava melhorar. E nessa V2 nós melhoramos, mas não chegamos ainda no ideal. Tá bom? Então, por favor, vamos melhorar mesmo, tá? Vamos fazer um pouco mais assim de esforço. Eu tô, assim, como eu disse pra vocês, fazendo aquele método que eu disse pra vocês que a gente ia fazer, né? Já pra essa V3. E a gente começou até, né? Eu escrever mais no quadro ali o assunto explicativo, certo? Lembram disso? Né? E aí vocês escreviam no caderno, vocês levavam aquele esquema para casa, quando vocês não tivessem slide, essas coisas, teria o caderno, né? O caderno resumiria o livro, então de repente quando não desse para ler o livro todo, você já entenderia e poderia estudar pelo caderno, tá bom? E isso tudo para facilitar. Você também podia ver o slide que eu enviar sempre no escolar, como eu sempre faço, tá bom? E aí você poderia também ver no livro onde eu estava com as informações, fazia as tarefas, tanto em sala como em casa, e eu corrijo na sala, vocês sabem disso. E eu peço para vocês estudarem também com os exercícios, porque é dos exercícios que eu me inspiro para tirar as questões de vocês. Então, né, já que eu dei um norte melhor, né, vamos nessa V3 fazer desse jeito. Esses vídeos aqui, no entanto, agora vai ser a forma como a gente fazer isso, porque já que a gente está parado, né, a gente não vai poder ir para a sala fazer, mas essa metodologia eu vou tentar fazer algo parecido aqui nos vídeos, tá bom? Eu vou explicar. Você pode ver quantas vezes você quiser o vídeo. Você vai lá no livro que eu vou estar dizendo para você de onde eu estou tirando a informação. Você vai no exercício, vai lá no vídeo, confere a resolução do exercício, lê comigo. Se tiver alguma dúvida, comenta o vídeo, comenta lá no Class. Vamos compartilhar essa comunicação para melhorar, chegarmos no ideal. Começamos, né, assim, nos conhecendo, né? Melhoramos, mas precisamos melhorar mais ainda, tá? Tô querendo que ajudar todos. E eu estou vendo que alguns ainda têm muita dificuldade em se organizar, em estudar, em entender. Eu até entendo que tem as questões, assuntos que são muito extensos, assuntos que são, assim, né, cheios de informação, mas eu tô filtrando as informações para vocês, e vocês ficarem só batendo naquelas mesmas, né, teclas assim das informações, não vai ser difícil, né, do que ficar com um monte de informação, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos lá, primeiro ano. Eu confio em vocês, vocês são uma turma boa. Vocês conseguem, vocês são mais do que vocês pensam. Vocês podem mais, aprender mais mesmo do que vocês já aprenderam. Vocês têm que ver que vocês têm essa capacidade de conseguir, né? Não fiquem desanimados, não fiquem. Não, vamos lá, tá bom? Eu tô aqui para isso, então vamos lá, tá bom? Na nossa revisão, eu tô querendo que vocês verifiquem aí na página 110, por favor, do livro de vocês. É o livro um mesmo ainda, tá, gente? Pera aí, eu acho que é o livro um, né? Pera aí. É capítulo 3, página 110. O apogeu e a decadência de Roma. Vão lá procurar, por favor. E nós vamos fazer a revisão justamente desse assunto que caiu na nossa V2, para a gente dar continuidade ao que a gente estava falando já da Idade Média, tá bom? Vou preferir iniciar a semana que vem, né, com o assunto novo de vocês, falando de maneira bem melhor da Idade Média agora aqui no vídeo, né, para vocês não ficarem confusos ou não lembrando muito da Idade Média, então preferi revisar ainda aqui o final do Império Romano do que revisar o início da Idade Média como a gente estava fazendo em sala, porque aí vocês poderiam não entender, né, sobre da questão da Idade Média se eu desse continuidade ao assunto medieval. Eu prefiro começar o assunto medieval de novo para vocês entenderem, porque como vocês devem lembrar, pelo menos o que eu falei lá na sala da última vez, se trata de uma realidade nova, né? A Idade Média. Então a gente precisa entender como ela apareceu e como ela é estratificada, como ela é constituída,
porque se eu desse continuidade à Idade Média, vocês não iam entender, né? Então, eu prefiro falar do comecinho, tá bom? Vamos lá, então, no comecinho, nessa página do livro que eu falei para vocês. E só lembrando aqui, né, nós estamos no auge do Império Romano a partir do ano de 117. Vocês veem no mapa aí que tá aí, o mapa verde, acharam? Né? Esse mapa aqui, acharam? Ó, entenderam? Então, aqui diz justamente assim, né, que o imperialismo romano encantava vários povos e seus chefes se esforçavam para demonstrar respeito à ordem imperial. No ano de 117, o Império Romano atingiu sua maior extensão territorial e o seu chefe político era Trajano, nascido nas terras ibéricas na periferia dos domínios imperiais. Né? Então havia sim todo um apogeu depois que a Roma conseguiu se consolidar, né? Conseguiu, na verdade, conseguir seu apogeu mesmo. Esse apogeu, lembrando, ela vem já da Grécia, ela é também que a Roma absorve a cultura grega. Ela vem da absorção de vários outros povos que ela submete, que ela também escraviza, das guerras que ela conquista. Né? Vamos lembrar aí que teve a guerra de Cartago, que foi a guerra púnica, teve a guerra com os persas, que foi a guerra, acho que era a guerra médica, né? Teve também a vitória aí com outras, né, outras guerras aí, né, mais particulares, mas as mais famosas são essas que eu citei. E leva, né, a Roma a essa grande ah, status de império, né? Ela era uma república, depois ela passou a ser império, lembrando, né, com a pessoa de Otávio Augusto. E depois, né, vai aí até o ano 395, né, depois de Cristo, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam como que aconteceu essa decadência. Página 111, por favor, está lá escrito assim, né, que havia aumento de impostos, né? O Estado criava novos tributos, dificultando ainda mais a situação econômica dos cidadãos, por causa dos gastos que se faziam com a política do pão e circo. Lembrando o que era a política do pão e circo? Era aquele modo de fazer política inaugurado pelo próprio Trajano, né? E vinha já um pouco desde a época de Otávio, aonde, né, a política ela funcionava dentro da diversão dentro que as pessoas tinham da Roma em nome do seu governante, apesar de tudo, das dificuldades, o povo, né, tinha esses momentos de lazer, de prazer, de diversão, de gastar, né? Então era essa política, né? Acontecia muitos espetáculos dentro do Coliseu, que é aquele grande monumento clássico, né, da Roma. Tá aqui a foto dele na página 111, vocês devem lembrar. E as pessoas se divertiam então com o que era oferecido ali, que eram justamente os espetáculos de teatro, de dança, e até mesmo de gladiadores e, né, também com animais, que os gladiadores tinham que enfrentar animais, leões então, né. No entanto, né, houve aí um aumento de impostos por causa disso, como se não bastassem as dificuldades internas, seguindo o texto, por favor. A todo momento, né, as fronteiras romanas sofriam com a pressão estrangeira. A todo momento, povos germânicos atacavam as fronteiras do império em busca de terras, pois estavam perdendo territórios para um grupo oriundo da Ásia Central, os Hunos. Lembra do filme da Mulan, que a gente viu um pouco na sala, né? O que ele fala? Ela fala justamente da invasão dos Hunos, né? Assim começa o desenho lá na muralha da China. Então, justamente é aquele povo muito militar que faz com que os povos dali passem a fugir, a migrar para o lado ocidental do mapa, chegando ali na Europa. E eles encontram o quê? Na Europa? O Império Romano, né? Você vê o mapa, tá aqui, né? Desde o lado oriental, mas chegando ali na Europa, né? Eles encontram essa fronteira com o Império Romano. O Império Romano abre espaço para eles entrarem, ok? E aí acontece também guerras também por parte de outros povos, saques que acontecem até dentro da própria Roma, como foi o caso dos visigodos, dos ostrogodos que invadiram a Roma, tá bom? Isso é só para um link para vocês entenderem, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Primeiro, nós temos aí
uma situação dos impostos. Depois nós temos o quê? As guerras que vêm, as dificuldades, os saques que acontecem. Aí já acontece mais o quê? Uma recessão econômica, tá bom? Essa recessão provoca o quê? Crise. Não dá para pagar salário dos trabalhadores, não dá para pagar salário de soldado. E o exército fica como também em crise. E o Império Romano até perde províncias em algumas guerras. Isso gera o quê? Mais crise, tá bom? E aí acontece justamente isso. Em meio a essas dificuldades, crescia, no entanto, o número dos seguidores do cristianismo que acreditavam no reino do céu. E eu quero que vocês virem a página aí, para a página 113. Acharam? Página 113, por favor. Né? Acharam? Tem aí o governo Constantino. O governo Constantino foi esse primeiro imperador a acreditar no cristianismo, apesar das dificuldades que existiam dentro do Império Romano, porque ele entendeu a mensagem do cristianismo, que era justamente a salvação da alma da pessoa, né, em nome de Jesus Cristo, que é o Deus dos cristãos, né? E como é que ele aconteceu se todo o Império Romano foi pagão desde que começou, né? O que aconteceu para que o império se tornasse cristão? É o que está escrito mais ou menos aqui na página 113. Aqui. O imperador manteve uma relação amistosa com os cristãos, está no terceiro parágrafo. E se converteu ao cristianismo após, segundo a tradição, ter uma visão, um sonho do céu, antes de uma batalha. De acordo com Constantino, ele sonhou com uma cruz e ao lado estava escrito: sob esse signo vencerás. Como foi vitorioso na campanha, reconheceu Cristo e adotou a fé cristã. Os cristãos deixaram de ser perseguidos em 313 pelo Edito de Milão. Foi-lhes concedida a liberdade de culto, tá bom? E aí, por último, Constantino ordenou a construção de prédios públicos como os de Roma em Bizâncio, que era uma cidade, aliás, que era uma região ali da Turquia, onde era Constantinopla, né, a capital desse império. Como estava tendo dificuldade, Constantino também planejou essa cidade para governar ali por um tempo. A cidade ficou pronta no ano de 330. Ele dividiu a Roma então em duas partes, a parte ocidental e a parte oriental. A parte oriental tinha Constantinopla. E ali a igreja recebeu muito abrigo e proteção por parte de Constantino. Isso é fundamental para que a gente entenda, né, como aconteceu essa situação. Depois aconteceu a chegada do comandante chamado Teodósio, né, que assumiu após a morte de Constantino. Ele era um comandante do exército, né, e assumiu o título de imperador. Ele também se aproximou mais do cristianismo e tornou em 380 essa fé uma fé única, oficial do Império Romano. Isso é inédito na história da Igreja. É inédito na história do Império. É inédito na história da Europa. É inédito na história da humanidade. Porque o Império Romano virou todo cristão no ano de 380. E dali em diante nós temos uma Europa toda cristã. É por isso que a Idade Média, como eu quero iniciar com vocês, começa cristã, gente. Começa. Porque o Império Romano já vem desse jeito, tá bom? É claro que também os povos estrangeiros aí que a gente comentou que vem invadindo, que vem chegando, eles em tudo são pagãos. Mas aos poucos também eles vão se convertendo. Quando os reis deles vão se convertendo, quando os líderes deles vão se convertendo, os guerreiros deles vão se convertendo, né? Por causa justamente aí, não só a questão do evangelho, da evangelização, não é isso só. É uma questão política, porque a igreja já era muito aliada do imperador. Então, tudo que ela oferecia ao imperador, ela vai oferecer também para o rei, né, germânico, esse rei estrangeiro, tá bom? Isso é uma coisa que... Mas eu quero que vocês entendam que para isso acontecer, teve que ter esse sim aqui, que começou com Constantino e foi aperfeiçoado com Teodósio para o cristianismo, tá bom? Como, enfim, Roma acaba? Está na página 114, né? Desde então não havia mais um Império Romano, mas dois. O Império Romano do Oriente teve como centro de poder a cidade de Constantinopla. A parte ocidental sucumbiu às investidas de vários grupos bárbaros, principalmente de origem
teutônica, como os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os suevos, os francos, os saxões, os ânglos, e já a parte oriental, apesar dos ataques de alguns, conseguiu se manter estruturada numa organização imperial. Em 476, Roma, saqueada e violentada pelos Érulos, grupo germânico conduzido por Odoacro, não mais detinham controle sobre as terras ocidentais. Era o fim do Império Romano do Ocidente. Para a gente fazer uma situação aqui só de revisão, gostaria que vocês vissem a página do 114, ali esse box azul, escrito Aprender Sempre. Acharam? Aprender Sempre. Está escrito assim, uma questão da OSESC de São Paulo. Sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que, né, foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros, foi a causa principal da falta de escravos, proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficientemente os impostos, incentivou o crescimento do comércio, proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas? Qual é a resposta? Né? Vamos lá. Como o Império Romano se tornou, né, totalmente fragilizado, as pessoas elas ficaram sem cidades, né? Assim, as cidades ficaram muito declinadas, afetadas por causa de tantas guerras. A própria Roma, que tinha mais de 1 milhão de habitantes, foi reduzida para 10 mil habitantes. Então, muitas pessoas saíram das cidades por causa de tantas guerras. Estava tendo também todo um processo de instalação dos povos germânicos. E eles vão morar onde? Essas pessoas? No campo. Esse processo, então, se chama ruralização do Ocidente. Tá? As pessoas vão morar no campo. E lá isso acontece porque, é o que a questão está perguntando, foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros, né, dos povos germânicos. Foi a causa principal da falta de escravo? Não, a escravidão ela permanece ainda, né, por um longo tempo até da Idade Média. Proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficiente impostos? Não. Se o Estado romano acabou, não proporcionou a ele condição nenhuma. Isso também leva ao descarte da letra A, da letra D, que fala do crescimento do comércio, e da letra E, que proporcionou o aumento das riquezas das cidades. Se as pessoas estão saindo da cidade, é lógico que não vai ter concentração de riqueza nenhuma, né? Tá bom? A questão, então, que eu queria também que vocês respondessem, vocês achem aí, lá na página 119, por favor, página 119, que diz assim: o fim das conquistas romanas fortaleceu os plebeus, em especial os mais ricos, provocou a guerra de Roma contra Cartago, que foram as guerras púnicas, gerou o término do suprimento de escravos, estabeleceu uma nova condição jurídica para os plebeus, motivou o crescimento dos espaços urbanos no Império. Qual é a resposta? Vamos lá, o fim das conquistas romanas fortaleceu os plebeus. Quem eram os plebeus? A camada pobre da sociedade, né? E os plebeus, eles conseguiram sim, lembram, né, daquelas leis das 12 tábuas, a lei Licênia, a lei Canuleia, outras leis que ajudaram eles a crescerem dentro do espaço da política, né? E aqui, no entanto, estamos falando do fim das conquistas romanas. A decadência de Roma deu mais poder aos plebeus? Não, né? Porque eu estou falando de uma dominação estrangeira. Então não é plebeia, que era da própria Roma. Provocou a guerra de Roma contra Cartago, as guerras púnicas? Não, porque as guerras púnicas aconteceram antes, tá bom? Gerou o término do suprimento de escravo? Também não, já comentei isso antes. Estabeleceu uma nova condição jurídica para os plebeus, é a mesma coisa da letra A. Motivou o crescimento dos espaços urbanos no Império? Também não. Então vamos à resposta certa. Gerou o término do suprimento de escravos e, decorrente disso, todo um processo de desordem econômica em Roma, com a fragilização do exército e o avanço dos germanos. Então a resposta correta é a letra C, tá bom? Desculpa, mas é porque eu não havia lido toda a letra C aqui, aí me atrapalhei dizendo que a C estava errada, mas não, a C está certa, né? Decorrente disso, né, de repente da crise, do fim das conquistas romanas, teve um declínio sim no comércio de escravos.
decorrendo todo um processo de desordem econômica em Roma, com a fragilização do exército e o avanço dos germanos, que eram os estrangeiros, tá bom? Segunda, né, fala assim, assinale o que for correto sobre as estruturas econômicas, políticas, sociais e religiosas no contexto do declínio do Império Romano. Aí tem aqui as alternativas, ele quer a certa, né? O fim das guerras de conquistas afetou diretamente a produção agrícola da sociedade romana? Sim, né? Se não tem mais guerra de conquista, afeta a minha produção, né? As pessoas, eu tô sendo atacado, eu fui saqueado. É lógico que teve um prejuízo no meu cofre, né? Vocês não acham? Segundo, a aceitação dos bárbaros como aliados foi uma medida tomada pelo Império para conservar as suas fronteiras. É claro que houve a aceitação, né, como eu falei para vocês, né, por parte de alguns romanos como aliados, tá bom? Então, é claro que teve isso sim, tá bom? 8. Em uma tentativa de preservar a unidade. Aliás, desculpa, 4. A saída do homem do campo para as principais cidades provinciais provocou o colapso da existência nas urbes. Não, porque o homem não sai do campo para a cidade, é da cidade para o campo, então não é essa. Em uma tentativa de preservar a unidade política administrativa, os últimos imperadores dividiram o império em pequenos reinos e os entregaram aos bárbaros. Não teve esse acordo. Houve conquista. É guerra mesmo, é tudo ou nada. E os germanos realmente fizeram todo um processo de conquista, tá bom? A dissociação entre política e religião provocou uma descrença nos valores institucionais. Nunca houve uma dissociação entre a política e a religião. Mesmo que o imperador não fosse cristão, havia uma associação muito grande com a sua religião, que era politeísta. Havia todo um paganismo dentro da Roma. Um não, né? Vários. Havia. E depois que se torna cristão, se torna muito mais estreito, né? Constantino se converteu. Teodósio se converteu, mas Teodósio foi um cristão, né, que ajudou muito mais o cristianismo no seu governo. Então, não é aí uma dissociação política. Ele quer a correta. As corretas, então, são apenas as afirmativas 1 e 2, que somando tudo dá 3, tá? Essa é a resposta. E, por fim, a terceira questão. Somos servos da lei para podermos ser livres. Cícero, o que apraz ao príncipe tem força de lei. O Priano. As frases mostradas são dois cidadãos de Roma clássicas que vivem praticamente no mesmo século, quando ocorreu a transição da República, Cícero, para o Império, Ulpiano. Tendo como base as sentenças expostas, considere as afirmativas. Primeira, a diferença nos significados da lei é apenas aparente, uma vez que os romanos não levaram em consideração as normas jurídicas. Não, muito pelo contrário. O Estado romano ele era um Estado também de muita jurisdição. Tanto na República como no Império, a lei era resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo romano. Na República, lembrando, né, o povo são os plebeus, né, e os plebeus gradativamente vão atingindo direitos. Então não houve uma participação direta do povo na República. E no Império também isso não acontece. Então não é a 2. A 3. A lei republicana definia que os direitos de um cidadão acabavam quando começavam os direitos de outro. Sim, isso é verdade, né? Existia na época imperial um poder acima da legislação romana. Sim, né? Ao contrário do que consta as afirmações 1 e 2, os romanos levavam seriamente em consideração as leis. Se na República as leis eram elaboradas por representantes do povo, no Império o poder do imperador estava acima da legislação. Então a correta são as 3 e a 4, que letra E, tá bom? Bom, gente, por hora é isso, tá? Que eu queria dizer pra vocês. Aí eu queria dizer pra vocês que os exercícios extras que estão aí agora no livro, vocês façam e me enviem na forma de comentários no Class. Por favor, façam agora, tá? Qualquer coisa, pergunta que eu estou ali. É isso, muito obrigado e próxima semana nós começamos um assunto novo.